O testamento da minha avó mudou a minha vida de uma forma que eu nunca esperei. Enquanto os meus primos dividiam uma herança de 8,5 milhões de euros em Lisboa, a mim não me coube nada além de um casaco rasgado e ultrapassado. Riram-se de mim naquele escritório de advogados. Diogo recostou-se na cadeira e sorriu com desdém, perguntando se eu planeava empenhá-lo para pagar o almoço. Inês sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem, dizendo que era apropriado para alguém que sempre viveu como um errante. Segurei o casaco nas mãos, tentando esconder a humilhação que me queimava por dentro. Todos os olhares estavam sobre mim, à espera de ver se eu iria ceder. O meu tio Vítor deu-me aquele sorriso frio, o tipo de sorriso que sempre trazia a mensagem de que eu não pertencia àquele mundo. Por um momento, considerei deitar o casaco no lixo ao sair do edifício, mas algo me travou. Algo na forma como a mão da minha avó tinha dobrado o tecido, como se não fosse apenas um casaco, mas sim uma mensagem destinada apenas a mim. Quando cheguei a casa e passei os dedos pelo forro, senti-o, uma saliência dura, fora do lugar, escondida sob as costuras. Peguei numa tesoura e cortei. Um pequeno envelope lacrado caiu no chão. O meu peito apertou-se, abriu e ao ler as palavras escritas no interior, as minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei a carta cair. Quando saí daquele escritório em Lisboa, agarrado ao casaco gasto, parecia que cada grama de dignidade me tinha sido arrancada. Os pisos de mármore polido, a luz dourada dos candelabros e o cheiro a perfume caro que pairava no ar pertenciam ao mundo dos meus primos. Eu era apenas uma sombra na periferia, o neto esquecido que não tinha direito à fortuna da família Moreira. Chamo-me Elias Moreira, tenho 32 anos e desde que me lembro o dinheiro nunca foi meu aliado. Trabalho numa pequena livraria independente em Coimbra, rodeado por prateleiras de romances empoeirados e poesia que se vendem mais devagar do que a renda sobe. Ganho o suficiente para manter o meu apartamento de um quarto, mal o suficiente para as compras e nunca o suficiente para calar a pergunta que me persegue. O que teria sido da minha vida se o amor da minha avó tivesse sido acompanhado pela sua riqueza? Henriqueta Moreira, a minha avó, foi o pilar da minha infância. Não era o tipo de mulher que media as pessoas pelo saldo bancário. Media-as pela honestidade, pela bondade e por como tratavam os outros quando ninguém estava a ver. Depois da morte da minha mãe, Leonor, quando eu tinha apenas 10 anos, foi Henriqueta quem me segurou. Levava-me para a cozinha, ensinava-me a mexer a sopa enquanto contava histórias da sua própria infância durante tempos difíceis e lembrava-me que a força não estava no barulho, mas na persistência silenciosa. O meu tio Vítor nunca me viu assim, via-me como um peso. Casou-se com a família depois da morte da minha mãe e desde o primeiro dia tratou-me como se eu tivesse invadido uma vida que não me pertencia. Vítor era implacável nos negócios, severo nos julgamentos e determinado a moldar os filhos da mesma forma. O seu filho, Diogo, cresceu na arrogância com facilidade e a sua filha, Inês, afiou a língua até transformá-la em arma. Os três viviam em coberturas e usavam fatos feitos à medida, enquanto eu aprendia a esticar cada euro no supermercado. Naquele dia no escritório, enquanto o advogado lia o testamento, o abismo entre nós parecia mais largo do que nunca. A herança foi avaliada em 8,5 milhões de euros, dividida de forma limpa entre Diogo e Inês. Trocaram olhares de triunfo, como quem acredita ter vencido uma corrida que mais ninguém podia sequer começar. O meu nome foi mencionado uma única vez, não ligado a ações, propriedades ou poupanças, mas a um casaco antigo, descrito como se fosse um prêmio de consolação. Quando o casaco foi trazido, envolto em papel de seda branco, já sentia o corte. Diogo soltou uma gargalhada curta, abanando a cabeça. Todos estes anos, e é isto que recebes, disse num tom de gozo que escondia crueldade. Inês inclinou-se com um sorriso enviesado, murmurando alto o bastante. Suponho que quem vive de esmolas não precisa de fundos de confiança. O meu tio Vítor cruzou os braços e observou-me, em silêncio, satisfeito. Não precisava de me insultar em voz alta. O silêncio dele era suficiente para carimbar o momento na eternidade. Quis falar, dizer-lhes que não precisava do dinheiro deles, que tinha algo mais valioso,
que o amor da minha avó valia mais do que qualquer cheque, mas as palavras morreram-me na garganta. O calor subiu-me pelo pescoço, a humilhação pressionava-me o peito até me faltar o ar. Levantei-me, agradeci ao advogado com uma voz que tremia apesar do esforço e saí com o casaco apertado contra mim. Lá fora, a cidade fervilhava. Autocarros apitavam, o vapor subia das grelhas do metro e pessoas em casacos elegantes passavam apressadas com o telemóvel encostado ao ouvido. Senti-me invisível entre eles, a carregar o que todos no escritório tinham tratado como um trapo sem valor. O tecido estava puído nos punhos, as costuras gastas e um bolso remendado tantas vezes que parecia uma colcha. No entanto, ao segurá-lo junto a mim, lembrei-me das noites de inverno em que a minha avó o pousava sobre os meus ombros, enquanto eu me sentava à mesa da cozinha com uma tigela de sopa. Tinha ainda um leve cheiro a cedro, como a casa dela sempre teve. Voltei a pensar na decisão dela. Por que me deixaria apenas este casaco? Ela sabia a vida que eu tinha. Sabia o quanto eu lutava para sobreviver. Sabia como Vitor e os filhos me tratavam. Seria esta a sua mensagem final? Um lembrete de que nunca faria parte do círculo privilegiado da família? Ou seria a forma de dizer que o amor não se mede em bens materiais? Quando cheguei ao meu apartamento, a humilhação já se misturava com a raiva. Atirei o casaco para o sofá, a andar de um lado para o outro, enquanto as palavras de Diogo ecoavam na minha cabeça. Todos estes anos, e é isto que recebes. Quis telefonar a alguém, gritar, libertar a amargura que me sufocava, mas não tinha ninguém a quem ligar. Os amigos da livraria não entenderiam. A família fora do círculo da minha avó tinha se afastado há anos. O silêncio do meu apartamento era mais ruidoso do que o riso deles. Sentei-me por fim a olhar para o casaco. A luz fraca do candeeiro realçava cada vinco do tecido, cada ponto que o tinha mantido inteiro. Pensei nas mãos dela a dobrá-lo com cuidado, a colocá-lo no papel de seda, a garantir que me seria entregue. O meu peito voltou a apertar-se. Talvez ela quisesse que eu me lembrasse dela, não com cifras em euros, mas com o calor, a mesma ternura com que sempre me tratou. Ainda assim, a ferida daquele escritório estava demasiado fresca. Peguei no casaco, pronto para o deitar fora. Foi então que o senti outra vez. Algo rígido, escondido sob o forro. Passei os dedos pela costura e pela primeira vez naquele dia, uma centelha de esperança acendeu-se na escuridão. Aquela linha estranha no interior do casaco ficou-me na mente a noite toda. Sentia claramente com a ponta dos dedos, mas estava demasiado esgotado, demasiado ferido para o cortar ali mesmo. Fiquei acordado no velho sofá, a olhar para o teto, a repetir a cena na minha cabeça. O som das suas gargalhadas colava-se a mim como fumo. Imaginei-os a celebrar num bar de cobertura em Lisboa, a erguer copos de champanhe, a tilintar as taças de cristal sobre os milhões que lhes tinham caído no colo. Enquanto isso, eu estava sozinho, com um candeeiro em segunda mão e tinta a descascar nas paredes, a segurar um casaco que parecia anunciar o meu lugar na vida. Esquecido, deixado para trás, insignificante. De manhã, a humilhação tinha se transformado em raiva. Vesti o meu casaco, enfiei o velho casaco da minha avó debaixo do braço e caminhei até ao café da esquina para tomar o pequeno almoço. O sino tilintou quando entrei. Sentei-me numa cabine, o casaco encostado ao meu lado como um lembrete indesejado. A empregada Marta pousou o café sem perguntar. Já me tinha visto vezes suficientes para saber que eu não podia pagar mais do que ovos e torradas. Olhou para o embrulho ao meu lado. Casaco novo? Perguntou. Abanei a cabeça. Antigo, da minha avó. Marta sorriu de leve, sem imaginar a tempestade que me corria por dentro. Então vale mais do que qualquer novo. As palavras foram ditas com bondade, mas doeram. Vale mais. Para mim soavam como prova de que tinha sido descartado. Para Diogo e Inês era a anedota final de uma piada privada. O sorriso frio do meu tio Vitor assombrava-me mais do que tudo. Ele sempre quis este desfecho. Trabalhou para isso, garantindo que eu fosse sempre o excluído. Agora tinha conseguido. O conflito não era apenas com eles, era dentro de mim. Parte de mim queria agarrar-me ao casaco como a um relicário do amor da minha avó. Outra parte queria queimá-lo, apagar a humilhação que carregava.
Não conseguia decidir qual voz era mais forte. Depois do pequeno almoço, vaguei pela cidade com o casaco dobrado nos braços. O vento de outono cortava-me o rosto. Passei por montras cheias de fatos que nunca poderia comprar, casais a jantar em mesas onde nunca me sentaria e carros que nunca ousaria sonhar conduzir. Cada vitrina devolvia-me a minha imagem, um homem com roupas de segunda mão a carregar um vestígio de outra vida. Ao chegar à entrada do metro, parei diante de um caixote do lixo. Fiquei a olhar para ele, casaco na mão. Bastava levantar a tampa e largá-lo lá dentro. Tudo acabaria. Eu poderia voltar ao meu trabalho na livraria, enterrar a memória da leitura do testamento e deixar a família Moreira viver no seu mundo de coberturas e privilégios. Por um instante a ideia pareceu libertadora, mas então os meus dedos roçaram novamente o forro. Aquele traço rígido sob as costuras era inconfundível. Não estava lá quando a minha avó o usava em casa anos atrás. Ela tinha acrescentado alguma coisa. Por quê? O pensamento agarrou-me como um anzol. Apertei o casaco contra o peito e desci as escadas do metro. Na viagem de comboio de volta a Coimbra, o casaco descansava sobre o meu colo. O vagão estava cheio, desconhecidos encostados ombro a ombro, mas tudo o que eu conseguia pensar era naquela costura. Lembrei-me de como a minha avó o dobrara com tanto cuidado. Não o tinha simplesmente enfiado numa caixa, tinha-o embrulhado em papel de seda, garantindo que chegasse até mim intacto. O meu peito apertou-se com uma nova possibilidade. Talvez aquilo não fosse rejeição, talvez fosse outra coisa, mas a dúvida sussurrava também. E se não fosse nada? E se fosse apenas a costura torta de um casaco velho? Se eu o abrisse e não encontrasse nada além de pedaços de tecido, a última centelha de esperança desapareceria. Teria de aceitar o que a minha família acreditava, que eu não valia nada. Quando cheguei ao meu apartamento, o debate dentro de mim tinha atingido o auge. Atirei o casaco para o sofá e comecei a andar de um lado para o outro, o coração a martelar. As vozes dos meus primos não saíam da minha cabeça. A gargalhada de Diogo, o sussurro venenoso de Inês, a aprovação silenciosa de Vitor. Tinham-me humilhado diante de um advogado, diante da cidade, diante da memória da minha avó. Parei e olhei para o casaco. Jazia ali, silencioso mas pesado. Se o ignorasse, viveria para sempre com a dúvida a corroer-me. Se o abrisse e não encontrasse nada, desmoronar-me-ia com a verdade. O medo de ambas as escolhas dilacerava-me. Nessa noite sonhei com a cozinha da minha avó. Eu tinha 10 anos outra vez, sentado à mesa enquanto ela mexia a sopa. Olhou por cima do ombro para mim com os mesmos olhos que sempre carregaram ternura. Elias, disse ela, não deixes que eles te digam quem és. Tens de descobrir por ti próprio. Acordei com lágrimas no rosto. Na manhã seguinte, tomei a minha decisão. Coloquei o casaco sobre a mesa, limpei o espaço e tirei uma tesoura da gaveta. As minhas mãos tremiam quando deslizei a lâmina sob a costura. A cada corte cuidadoso, os fios partiam-se como sussurros minúsculos. O som enchia a sala. Quando a última linha cedeu, os meus dedos penetraram no interior. A saliência estava lá. Agarrei-a e puxei. Saiu um pequeno envelope bem lacrado, as bordas amareladas pelo tempo. Olhei para ele, a respiração presa, o peso de tudo a cair sobre mim. Era aquilo. O que quer que a minha avó me tivesse deixado estava ali dentro. A minha humilhação, a minha raiva, a minha dúvida, tudo equilibrava-se naquele pedaço frágil de papel. O envelope repousava à minha frente, as bordas gastas e o selo intacto. Olhei para ele como se estivesse vivo, à espera de ver se eu tinha coragem de enfrentar o que carregava. O traço da minha avó estendia-se pela frente, irregular com a idade, mas inconfundivelmente dela. Eu tinha visto aquela caligrafia em receitas, bilhetes de aniversário, lembretes colados no frigorífico. Vê-la agora fazia-me doer o peito. Peguei no envelope e segurei-o nas mãos. Era leve, frágil, e ainda assim parecia pesar mais do que o mundo inteiro. Pensei em deixá-lo selado, escondido numa gaveta onde nunca teria a oportunidade de confirmar os meus medos ou responder às minhas perguntas. Se nunca o abrisse, ao menos a esperança sobreviveria. Mas esperança misturada com medo não é paz. Corrói-te sempre que ficas quieto.
Lembrei-me do sorriso de Diogo, do sussurro afiado de Inês, do silêncio satisfeito de Vitor. Eles acreditavam que eu tinha sido descartado, que eu era nada. O meu maxilar contraiu-se. Recusava-me a carregar aquela humilhação pelo resto da vida. Se a minha avó me tinha deixado uma mensagem, eu precisava de a conhecer, mesmo que me destruísse. Pousei o envelope, fui até ao lavatório e salpiquei o rosto com água fria. O reflexo no espelho rachado devolveu-me olhos vazios. Sussurrei. Já não tens nada a perder. A minha voz estava trêmula, mas foi o empurrão que me faltava. De volta à mesa, deslizei uma faca suavemente sob o selo. O papel estalou ao rasgar-se, libertando um leve cheiro a cedro antigo e tinta. As minhas mãos tremiam ao desdobrar a carta. O papel era fino, a letra vacilante, mas cada traço estava carregado de intenção. Antes de ler, hesitei outra vez. As memórias inundaram-me. A minha avó a rir no jardim enquanto eu perseguia pirilampos, as suas mãos firmes sobre as minhas quando me ensinava a amassar pão, a sua voz a contar histórias noite dentro quando eu tinha medo de dormir sozinho. Ela tinha sido mais mãe do que qualquer outra pessoa. Tinha sido o meu abrigo. Poderia aquela carta revelar que afinal ela me via como menos do que os outros netos? O medo quase me fez dobrá-la de novo e guardá-la. Mas então ouvi a voz dela na memória, calma e firme. Elias, a verdade nunca é o teu inimigo. As mentiras, sim. Comecei a ler. A primeira linha era simples. Meu querido Elias, se estás a segurar esta carta, então foste tu quem eu mais confiei. Parei, atônito. A respiração prendeu-se-me na garganta. Não eram palavras de rejeição, eram de confiança. Continuei a ler. Ela falava da herança, da forma como Vitor e os filhos sempre adoraram as aparências. Explicava que deixar-lhes a fortuna não era uma recompensa, mas um teste. Queria ver o que fariam com a riqueza colocada nas mãos sem esforço algum. Sabia que a ganância os consumiria e queria-me longe dessa destruição. Depois revelou algo que fez o meu coração bater mais alto do que o tráfego lá fora. Ela tinha contas, propriedades e investimentos que mais ninguém na família conhecia. Bens que manteve separados da herança oficial, registrados em meu nome, com instruções escondidas na carta sobre como aceder a eles. Ela não me tinha deixado para trás. Tinha me deixado tudo o que realmente importava no seu legado. Deixei a carta cair sobre a mesa, esmagado pelo peso da revelação. A minha cabeça rodava, o peito doía, a visão turvava-se. Durante tanto tempo acreditei que era o esquecido, o neto indigno, mas ali estava, na sua própria caligrafia. Eu era aquele em quem ela mais confiava. O casaco estava amarrotado ao lado da carta, as costuras abertas, o tecido áspero sob os meus dedos. Já não parecia inútil, parecia intencional, escolhido, um recipiente para a verdade. Ela tinha escondido as suas últimas palavras onde só eu pensaria em procurar. Sabia que Vitor nunca se daria ao trabalho. Sabia que Diogo e Inês zombariam e o deitariam fora. Mas sabia que eu hesitaria, guardaria e acabaria por descobrir o segredo escondido. Levantei-me da mesa e comecei a andar pelo quarto, a carta apertada na mão. Perguntas atropelavam-se na minha cabeça. Por que eu? Por que me tinha escolhido para carregar este peso? Será que sabia o quão despreparado me sentia? O quão pequeno me via tantas vezes? Então lembrei-me das noites em que me dizia que eu era mais forte do que imaginava. Ela acreditara em mim muito antes de eu poder acreditar em mim próprio. Mesmo assim, o medo pressionava-me as costelas. Se a carta fosse verdadeira, então a minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Dinheiro daquela dimensão era algo que nunca tinha tocado, nem sequer imaginado. Seria capaz de lidar com isso? Tornar-me-ia como eles se deixasse que a riqueza ditasse quem eu era? O pensamento gelou-me. Sentei-me de novo, reli as cartas e cheguei às últimas linhas. Elias, a riqueza revela a verdade nas pessoas. É por isso que está entregue a ti. Cuidaste de mim quando mais ninguém o fez. Nunca me viste como um banco nem como um fardo. Viste-me como a tua avó. Tens o coração para carregar isto. Promete-me que não os deixarás quebrar-te. Promete-me que lembrarás quem és.
As palavras desfocaram-se quando as lágrimas me encheram os olhos. Pressionei o papel contra o peito e fechei os olhos. Murmurei na sala silenciosa. Prometo. A decisão estava tomada. Não fugiria desta responsabilidade. Não deixaria o medo ou a humilhação comandarem-me. Seguiria as instruções, contactaria o advogado mencionado na carta e daria o passo para a vida que a minha avó tinha preparado para mim, em silêncio. Pela primeira vez em anos, senti algo próximo da esperança. Dobrei a carta com cuidado, voltei a colocá-la no envelope e guardei-a no bolso interior do casaco onde pertencia. O casaco já não era um símbolo de rejeição. Era uma chave, uma ponte da humilhação para a redenção. O último presente da minha avó. Na manhã seguinte, acordei ainda com a carta apertada contra o peito. Os meus olhos estavam inchados das lágrimas que me tinham embalado no sono, mas o corpo estava mais firme do que há meses. Fiz café, sentei-me à mesa com a carta estendida à minha frente e lia novamente, linha por linha, como se precisasse de gravar cada palavra na memória. As instruções eram claras. A minha avó tinha criado um fundo separado em meu nome, oculto da herança oficial, garantido com a ajuda de um advogado, cujo contacto estava escrito com letra firme no final da página. As minhas mãos tremiam quando peguei no telefone. Marquei o número, meio a esperar que estivesse desligado ou que alguém atendesse para se rir de mim por acreditar numa fantasia. Mas uma voz calma respondeu: Escritório de Samuel Duarte. A minha garganta fechou-se. Aqui fala Elias Moreira. Creio que possa ter algo guardado para mim em nome de Henriqueta Moreira. Seguiu-se uma longa pausa do outro lado antes de o tom mudar. Senhor Moreira estava à espera desta chamada há já algum tempo. Por que não vem hoje mesmo? O escritório ficava num prédio de tijolo discreto no centro da cidade. Nada a ver com a torre de mármore onde Vitor e os filhos tinham celebrado a herança. Samuel Duarte era um homem mais velho, de olhos bondosos, do tipo que fazia lembrar professores que realmente se importavam. Fez-me sinal para me sentar e empurrou uma pasta pela secretária. A sua avó foi muito intencional, disse. Quis protegê-lo e quis que fosse o senhor a carregar o legado dela, não apenas o nome. Abri a pasta com as mãos a tremer. Lá dentro estavam documentos, escrituras, extratos de contas, portfólios de investimento. Os números dançavam diante dos meus olhos. Propriedades em Lisboa e no Porto, uma quinta no Alentejo, várias contas de investimento que tinham crescido ao longo de décadas. Os valores somavam mais do que eu conseguia processar, muito além dos 8,5 milhões de euros pelos quais os meus primos tinham lutado. A respiração prendeu-se-me. Isso não pode estar certo, murmurei. Está certo, respondeu Samuel com suavidade. Ela construiu isto em silêncio. Disse-me que era o único em quem confiava para ver isto pelo que realmente era. Uma ferramenta, não um troféu. Ela acreditava que os outros desperdiçariam a sua parte, mas em si, acreditava que iria construir. As lágrimas voltaram a toldar-me a visão. Durante anos vivia a acreditar que era o neto esquecido. O caso de Caridade, motivo de troça e desprezo. Agora, ao encarar aqueles papéis, percebia que a minha avó nunca me tinha abandonado. Ela tinha me escolhido. Recostei-me, incapaz de falar. O peso da humilhação, da raiva e da solidão que carregava desde a leitura do testamento parecia desprender-se, substituído por uma sensação trêmula de justificação. A gargalhada de Diogo, as provocações de Inês, o silêncio de Vitor, tudo isso perdera o poder. Eles tinham celebrado migalhas enquanto a minha avó me tinha confiado o verdadeiro legado dela. Quando saí do escritório, a cidade parecia diferente. Os mesmos autocarros a apitar, a mesma multidão apressada, o mesmo vento frio a soprar entre os prédios, mas o meu peito já não estava apertado pela vergonha. Pela primeira vez em anos, caminhei de cabeça erguida. Mais tarde, nessa semana, voltei a vê-los. Diogo e Inês convidaram-me para jantar. Um convite carregado de condescendência. Escolheram um restaurante num arranha-céus, onde os candelabros brilhavam e os empregados transportavam pratos como se fossem obras de arte. Queriam voltar a gabar-se. Cheguei usando o mesmo casaco, agora cozido com cuidado no sítio onde o tinha aberto, o envelope ainda guardado no bolso interior, a pulsar como um coração.
Diogo recostou-se quando me viu. Ainda agarras-te a isso? Talvez se o limpares bem, alguém ache que é vintage. Inês riu-se. Elias, podias ter te juntado a nós em Paris se tivesses herdado algo de verdade da avó. Em vez disso, ficaste preso em Coimbra com esse trapo. As palavras deles já não me atravessavam. Sorri, calmo e firme. Tens razão. Tudo o que tenho é este casaco. Mas às vezes, as coisas que as pessoas desprezam valem mais do que imaginam. Eles riram com desdém, revirando os olhos já a descartar-me. Estava bem assim. Que o fizessem. Não sabiam o que eu carregava no bolso e nunca saberiam. No comboio de regresso à casa, tirei a carta e lia de novo. As palavras da minha avó deram-me firmeza. Tens o coração para carregar isto. A verdade é que ela tinha me dado mais do que dinheiro. Tinha me devolvido o sentido de valor. Tinha me lembrado de que o mundo não decide quem somos. As pessoas que nos amam, que realmente nos veem, são as que definem o nosso lugar. De volta ao apartamento, pendurei o casaco com cuidado no roupeiro. Passei a mão pelo tecido uma última vez e murmurei. Obrigado, avó. Nessa noite fiquei deitado acordado, não pelo medo, mas pela possibilidade. A confiança dela significava que eu tinha a oportunidade de moldar um futuro que não fosse feito da arrogância fria de Vítor, nem do riso ganancioso de Diogo e Inês. Tinha a oportunidade de construir algo melhor, algo duradouro, algo que a orgulhasse. A humilhação daquela leitura do testamento quase me tinha destruído, mas foi o início de uma verdade que nunca teria imaginado. Naquela sala, quando o advogado me entregou um casaco rasgado enquanto os outros celebravam milhões, pensei que tinha perdido tudo. Agora percebia que me tinham dado tudo o que realmente importava. O poder dessa realização percorreu-me como uma maré. A minha avó não me tinha deixado para trás. Tinha me escolhido, e com essa escolha, dera-me a oportunidade de me erguer acima daqueles que tentaram manter-me pequeno. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que já tinha vivido. Pela primeira vez, não acordei ao som do despertador, a temer mais um dia longo a arrumar livros enquanto o salário desaparecia antes do fim do mês. Acordava com uma carta que me dava um novo sentido de propósito. As palavras da minha avó ecoavam em mim todas as manhãs. Ela confiara em mim. Não me via como o esquecido, nem como o fardo que Vítor sempre dizia que eu era, mas como o único suficientemente forte para carregar o verdadeiro legado dela. No início, não contei a ninguém. O peso do que ela me tinha deixado era demasiado para revelar. O dinheiro, as propriedades, as contas, era avassalador, mas ainda mais esmagadora era a responsabilidade. Pensei na cozinha da minha avó, na forma como me ensinou que a força não se media pelo que se tinha, mas por como tratávamos os outros quando o tínhamos. Sabia que não a podia desiludir. Enquanto isso, Vítor, Diogo e Inês continuavam a exibir a sua herança. Publicavam fotos online de viagens a Paris, festas em coberturas, compras de luxo com sacos de designers empilhados. Para eles, a herança era a prova do seu valor, um troféu para acenar diante dos outros. Mas por trás dos sorrisos polidos já se viam as fendas. A arrogância de Diogo crescia. O tom de Inês tornava-se mais desesperado, como se temesse perder o estilo de vida que lhe tinha sido oferecido de bandeja. Meses depois, soube que os milhões estavam a encolher depressa. Investimentos desperdiçados em maus negócios. O luxo transformara-se numa fera faminta que devorava tudo o que possuíam. No final do ano, ainda viviam em apartamentos caros, mas já corriam rumores de dívidas. Foi então que, numa noite em que a neve começava a cair lá fora, recebi uma chamada. Era Inês. A voz dela, geralmente afiada e confiante, tremia. Elias, podemos falar? Talvez durante o jantar, conseguia ouvir a tensão que ela tentava esconder. Durante anos ela tinha me ridicularizado, rido de mim, tratado-me como se estivesse abaixo dela. Agora estendia minha mão, não com riso, mas com desespero. Dias depois, o próprio Diogo enviou uma mensagem cheia de falsa simpatia, a perguntar se queria pôr a conversa em dia. Eu sabia o que eles queriam, já tinham começado a pressentir a verdade. De alguma forma, sabiam que eu já não estava a lutar pela sobrevivência.
Encontrei-os mais uma vez, no mesmo restaurante onde se tinham rido de mim por usar o casaco. O fato de Diogo parecia mais elegante do que nunca, mas os olhos dele fugiam nervosos. A voz de Inês soava doce, mas as mãos retorciam o guardanapo no colo. Tentaram fazer perguntas cuidadosas, a rodear o assunto, a sondar sem pedir diretamente. Ouvi-os, calmo e firme, a beber água como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando chegou o momento, inclinei-me para a frente. Vocês riram-se de mim quando eu só tinha este casaco. Riram-se quando saí daquele escritório. Mas este casaco trazia algo que nunca poderão comprar, a confiança dela. Não preciso de vos provar nada, mas nunca esquecerei como me trataram quando pensavam que eu não tinha nada. O silêncio caiu sobre eles. A arrogância esvaziou-se como um balão picado por um alfinete. Pela primeira vez, não tinham palavras. Deixei-os ali, não com raiva, mas com clareza. Já não precisava da aprovação deles, já não carregava a troça deles como uma ferida. A minha avó tinha curado isso no momento em que me confiou o seu segredo. Nos meses seguintes, comecei a pôr o legado dela em prática. Restaurei a quinta que ela tinha deixado no Alentejo, transformando-a num centro comunitário para crianças que cresceram como eu, solitárias, ignoradas e inseguras do seu valor. Financiava bolsas de estudo para jovens que não podiam pagar a universidade, mas tinham a determinação para avançar. Construí algo que a honrava, algo que refletia o coração que ela sempre me tinha dado. O casaco ainda hoje está pendurado no meu roupeiro. Não o visto muitas vezes, mas em noites silenciosas, pego nele, sigo com os dedos as costuras que abri e seguro-o junto a mim. Lembra-me de onde comecei. Lembra-me de que, mesmo quando o mundo se ri, mesmo quando a família te trai, o amor encontra sempre uma forma de atravessar. A lição que a minha avó me deixou é uma que levarei para sempre. O dinheiro revela quem as pessoas realmente são. Alguns desperdiçam-no, outros adoram-no, e uns raros constroem com ele. Ela confiou em mim para ser um desses poucos. Enquanto escrevo essa história, penso naquele dia no escritório do advogado, quando a humilhação me esmagava e eu acreditava que não era nada. Se tivesse deitado o casaco fora, nunca teria encontrado o envelope, nunca teria lido as últimas palavras dela, nunca teria descoberto que o que parecia inútil valia mais do que ouro. Para quem ouve isto e se sente ignorado ou descartado, lembrem-se disto. O valor nem sempre é visível à superfície. Às vezes, está escondido nos lugares que outros desprezam ou ignoram. Às vezes, a coisa mais pequena guarda o maior presente. O legado da minha avó não foi apenas a riqueza que escondeu naquele casaco. Foi a lembrança de que eu nunca fui esquecido, nunca fui indigno, nunca fui impotente. Esse é o presente que carrego agora, e é maior do que qualquer fortuna. Se esta história te tocou, partilha-a com alguém que precise de se lembrar do seu valor. Deixa um comentário embaixo e diz-me que parte mais ressoou contigo. Carrega no gosto se quiseres ouvir mais histórias reais, contadas de coração. E acima de tudo, subscreve o canal para nunca perderes a próxima. Obrigado por estares aqui e obrigado por ouvires.